Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando daquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E nesse vídeo, aquele esquema que você conhece. Se você é novo aqui, falou de Vasco, eu sempre trago aqui, família. E aí eu resolvi trazer aqui hoje uma resenha do programa da ESPN que falou aí da contratação do Maurício Barbieri, o que esperar desse trabalho aí diante do Vasco da Gama em 2023. Vamos falar ali bastante coisa, experiência num clube empresa, será que ele vai conseguir usar essa experiência lá no RB Bragantino, no Vasco da Gama? Vou passar aqui o programa, esse debate, e eu quero a sua opinião e vou deixar a minha aqui também, além da gente falar aí das permanências de alguns jogadores do atual elenco do Vasco, algumas saídas e também possíveis reforços, família vascaína. Será que o Paulo Brax vai conseguir cumprir a promessa aí de entregar o elenco pronto para disputar a elite do futebol brasileiro lá em abril? Foi promessa do Paulo Brax. A gente vai falar sobre isso aqui, mas antes de falar aqui da nossa patrocinadora, agora o Vasco Família tá aí com a parceira aí 1xBet, né, que patrocina aí Barcelona, Liverpool, PSG. Se você gosta de fazer aquela apostinha aí, Brasil, sexta-feira tem Brasil e Croácia, fazer uma fezinha aí para garantir o gelo do final de ano, o link tá aqui no primeiro comentário fixado aí. Usa lá o cupom Vasco Família, vai dobrar o seu primeiro depósito até 1.200. Vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão também no Vasco em Família. Agora vamos lá, família vascaína, acompanhar essa resenha aí do programa da ESPN, falando aí sobre a contratação do Maurício Barbieri. Vê se você concorda. E, ó, falando da reconstrução, falando do trabalho feito pelo Barbieri no campo, com o Abel como um elo. Eu quero perguntar se são bons nomes, mas antes a gente não pode deixar de comentar essa coisa do não vai ser treinador, assim. A gente já viu esse Melhor não falar. nesse lugar, né? Melhor não falar. Não custa nada não falar. Não fala nada, né? Fala, ó, tá chegando pra essa função aqui. Porque Acabou. depois o F90 vai começar depois com essa sonora aqui, relembrando o que foi dito antes, né? Mas é complicado. Eu não vejo o Abel como um escudo do Barbieri, não acho que ele vai... O Abel normalmente na carreira foi mais vidraça do que escudo. E pra ele é interessante pensar só como dirigente, cara. E em relação à contratação do Maurício Barbieri, eu acho interessante pros dois lados. Também acho. Eu acho bem interessante porque já deu o que tinha que dar no Red Bull Bragantino. Foi um time no ano passado... Sabe aquele time fué? O Red Bull Bragantino foi bem fué na temporada 2022. E ele já tinha demonstrado ali algo positivo, então é um casamento que termina bom pros dois lados, assim. Eu acho que é uma boa aposta pro Vasco. Não é aquele nome estrondoso que a torcida do Vasco às vezes espera após a SAF comprar o clube e tal, mas acho que pode ser uma boa aposta, sim. Mas eu acho que até por ser um nome jovem, você pensando em mudança de mentalidade, em reconstrução, assim, talvez agora com essa passagem pelo Bragantino, ele no Flamengo ele foi muito criticado, né? Tinha coisa do estigma do o estagiário tá comandando o Flamengo. E aí a passagem dele pelo Bragantino muda isso, muito menor, mas muda isso e prepara ele para um clube como o Vasco. Eu acho que essa situação do Vasco a gente tem que analisar por diversos pontos, né? No programa de ontem me perguntaram se eu achava que o Barbieri era um bom nome. Eu acho ele um bom treinador. Agora, se ele é um nome bom pro Vasco, eu não sei responder. E não é porque eu tenho dúvida sobre a capacidade dele. É que eu vou tentar explicar assim sem... Não é dúvida do projeto. É a expectativa do torcedor. A gente não... Porque assim, se fosse buscar o modelo a cultura futebolística do Vasco, o modelo de futebol do Vasco, historicamente, beleza, porque a gente sabe que o Vasco vai agregar a torcida, vai agregar a camisa e aquela história. Só que a partir de hoje, a partir de quando o Vasco se tornou SAF e foi vendido, quem comanda o Vasco é uma empresa. E a gente não sabe as virtudes futebolísticas que essa empresa quer colocar. Então, por isso fica difícil dizer que o Barbieri... Fica difícil dizer que o Barbieri é o técnico ideal para o Vasco, porque a gente conhece o Barbieri, mas não conhece o lado de futebol da 777. Mas não é melhor um nome como Barbieri, que de repente é um nome já conhecido do futebol? Vou dar um exemplo aqui, mas pelo Luxemburgo, que a gente já falou que parou no tempo. Tu sabe o que a 77 pensa sobre futebol? Sabe qual é a linha que eles vão seguir? Se é um time... Por exemplo, vou usar o exemplo do Bahia. O Bahia contratou um treinador. Eu consigo dizer se o treinador é bom pro Bahia ou não, ou se as ideias vão ao encontro do Bahia, porque a gente sabe as ideias de futebol do Grupo City, né? A gente sabe as ideias de futebol do Ronaldo, fenômeno. Da 777 a gente não sabe. Então, sabe por o isso que é baseou difícil essa contratação? Pelo Barbieri ter uma experiência já em clube empresa. Eu acho que a dinâmica ela é diferente. Mas um clube empresa... Eu acho que mas tem a experiência, porque a gente não tem... Mas aí a gestão a gestão é diferente. Que não tem uma torcida eu tenho muita amizade com o Thiago Escuro.
A gestão do Red Bull, mesmo sendo menor, ela é completamente diferente a gestão do clube, empresa, é diferente da gestão que a gente está de associação. Mas aqui, é que tá, o treinador... condução, as reuniões, a maneira como o treinador é cobrado pelos representantes da empresa. Eu acho que isso, além da capacidade do Barbieri, eu acho que levou em consideração também a experiência em Na escolha, empresa, sem dúvida. para que tenha-se um caminho ali inicial. Mas eu tenho dúvida sobre o campo. E assim, a parte da gestão, ok, o Barbieri está muito mais habituado, ele sabe os processos, como se trabalha num clube-empresa. Se bate com o que a empresa pensa. Por exemplo, eu trabalhei Mas no campo quem vai pensar é o Abel, não é? Sim. Ele não tá ali pra isso, né? Não, mas a 777 ela deve ter definido um modelo de futebol que quer que o Vasco siga e que o Genoa siga e que o Standard de Liège da Bélgica, que siga. Será que eles têm O que isso? você chama de Não, modelo já falaram, de futebol? já Vai ser um falaram clube isso. que vai formar jogadores? formação, Se é um clube que vai trabalhar vai valorizar a posse de bola, se é um clube que vai ser mais Pela reativo. maneira de jogo. O modelo de futebol, que eles querem implantar um modelo de futebol para todas as frentes. Seria importante que o Abel também tivesse Então, essa mas essa mentalidade. discussão do Abel, então. Na discussão, assim, a gente está falando aqui de uma coisa que deve ter acontecido. O Brax deve ter conversado com o Abel. O Brax foi para Gênova, teve não sei quantos dias lá, com os outros diretores dos outros clubes, acho que montando esse modelo de futebol da 777. Voltou. Chamou o Abel. Discutiu com o Abel. Então a gente já sabe o modelo. E agora eles chamaram o técnico. Só que assim, o que eu digo assim... Mas é que Abel e Barbieri não são exatamente... O mesmo modelo, né? Mas isso para mim não tem problema. Isso para mim eu até gosto. Eu acho que o contraditório é bom, porque tu ter numa comissão técnica, já passei por isso, um treinador e um auxiliar muito que parecidos. pensam igual, é uma merda. Porque Esse é o prazo. Porque tu não vai... Esse é o prazo. Tu não vai conseguir questionar. O treinador tá botando o cara. Não, concordo. Mas vou botar o Fábio. Não É concordo. que você trazendo o Abel, você passa que você levou muito mais em consideração a identificação que o Abel tem enquanto jogador e treinador E gestão do de Vasco vestiário. e gestão de vestiário do que filosofia de Porque jogo. hoje, na estrutura do Vasco, quem tem pra gerir? Paulo Brax. Só. E eu acho assim, o muito pesado, Joãozinho, não tem como. o Joãozinho Então, fez eu essa vejo um caminho pontuação, mas eu positivo, acho Capita. ótimo o dirigente chegar e falar que o Abel não vai ser treinador. Eu acho ótimo isso. Porque muitas vezes... Mas tem que honrar depois. Mas tem que honrar, não. Tem que mandar também embora acho. junto. Eu acho sensacional. Eu acho assim, Aí quando é ele outra história. fala, porque pressiona. Alguns resultados, a torcida pode pressionar, como pode acontecer no Santos, por exemplo, né? Que o Falcão queria ser treinador, ele veio como coordenador. É lógico que a imagem do Falcão, dentro do futebol, ela pressiona o treinador que é jovem a uma mexida. Então, assim, o que eu mais concordo, isso aconteceu com o Mancini e o Jardine. Né? Lembra do São próprio Paulo? Filipão, quando ele chegou, ele não exatamente chegou pra ser isso. treinador Exatamente no isso. Eu tenho curiosidade pra saber qual foi a Então, na conversa minha que opinião, é assim, contrata os dois juntos. Não deu certo, manda os dois embora juntos. Sobre o Barbieri projeto, ainda, né, né, É o Capitão? projeto. O projeto falhou, Aí falha os me dois. preocupou. sem entrar nem no mérito da questão da Não, os qualidade dois. sem entrar no mérito da questão da qualidade do Barbieri, que eu acho que ele tá realmente num patamar diferente em relação ao período que ele treinou o Flamengo. Com certeza. Total. Tá com mais bagagem, fez um trabalho na primeira metade legal no Bragantino. Esse último ano foi muito ruim, mas o ano anterior foi bom. Eu acho que assim, a expectativa é a mãe da M, a M que o Praz acabou de falar. O torcedor, com esse negócio de... Vocês gostaram da mesa do Futebol 90, né? Ficaram voltados mesmo. Deu liga a resenha aí. Essa história Funcionou, eu o achei. torcedor, a relação do torcedor com essa história de SAF meu clube vai virar da noite pro dia o Real Madrid. E a declaração também. milionário. E a declaração dada também. No Campeonato Vamos brigar Carioca, ali cabeça a cabeça. Não com- vamos mais entrar em desvantagem financeira com o nosso maior Nunca mais com o ficaremos Flamengo, que é o atrás. Flamengo. Exato. Aí é uma promessa Aí, de torcedor já o que, se agarra o que nisso. o cara que senta na arquibancada e senta no compara. armário tá pensando? Vão trazer um figurão. pra Então, ser o ele treinador compara, do né? clube. Sim. Quanto ganha o treinador do Flamengo? Quanto exato. vai ganhar o do Vasco? Quanto ganha o centroavante do Flamengo? Quanto vai ganhar o do Vasco? Quanto ganha o goleiro do Flamengo? Quanto ganha o do O Vasco? meu rival comparar. acabou de roubar o treinador de um clube gigantesco lá de São Paulo. Pô, então acho que assim, o torcedor do Vasco esperava. Isso vai dar merda. Calma que ainda não anunciou. Eu tinha só que usar essa Calma palavra. que ainda não anunciou. Falta você é o Aí, próximo. velho, quem pode pagar o pato é o Barbieri. Sim. Na primeira sequência ruim, que acontece com todo mundo, É o elo mais fraco, também né? trouxeram um É o elo mais treinador fraco. mais Só ou que tem uma menos. coisa, né, Pirral? A torcida tem que entender que essa promessa, entre aspas, foi feita, de não entrar mais em desvantagem financeira com o nosso maior arquirrival, que é o Flamengo. Sim. O Flamengo tem um faturamento de 1 bilhão. bi. Ele gasta entre 70% e 80% do faturamento No com futebol. 800 milhões. Só que o Flamengo vem montando um time desde 2015. Exatamente. O Vasco começou a montar agora. Então o Flamengo tem 7 anos montando. Então não tem como o Vasco pegar Até e porque montar um teve time um igual ao retorno dos Flamengo. títulos, né, pra continuar Isso é fazendo um isso. trabalho de médio e longo prazo. Mas Esse nesse um dia aí pensamento, que tinha que fazer nesse igual. pensamento do Plihal, o ideal pro Vasco, então, seria apostar num cara como o Bahia fez. Apostar no português, no Renato Paiva. Aí, Já seria recebido de um jeito diferente. Seria, isso eu concordo com você. Certo ou errado, não não é? sei. Mas que seria, A seria. expectativa É, fica mas eu outra. não achei ruim, assim, pensando nas conexões Não, acho que que vocês não é o fizeram, Valdemar no Abel. Flamengo, que Não, tava até não é. brincando. Tá Se bom, eles mostraram pro Barbieri, pro Abel e pro
Brax, o modelo de futebol que a 777 quer e o Barbieri se encaixa nisso, maravilha. É que a gente não sabe o modelo de futebol. Então, por isso que eu falo, é difícil pra mim falar alguma coisa, porque eu não sei o modelo de futebol. Mas ele time que o Vasco vai ter, né? Mas ele é um bom treinador. É um bom treinador. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Copa do Mundo é bom, mas vocês já experimentaram falar do clube de vocês? Tá aí, família vascaína. Quero saber a sua opinião, se você concorda aí com a galera aqui da ESPN. Eu já falei do Maurício Barbieri, já deixei aqui minha opinião, só queria acrescentar alguns pontos aí dentro desse debate. Né? Foi falado aí da experiência do Barbieri num clube empresa como o RB Bragantino. E, na minha opinião, cada empresa tem a sua forma de trabalhar o seu modelo, né, de gerir o futebol, de fazer gestão. Né? O RB tem lá a sua maneira, o Grupo City a sua maneira e a 777 também. E aí, o fato do Maurício Barbieri ter uma experiência no clube empresa, na minha opinião, cara, acrescenta muita coisa? Não, porque depende do que a 777 vai fazer com o futebol do Vasco. A gente tem agora há pouco uma situação que aconteceu lá no Génova da Itália, né? Demitiu o treinador após 5 jogos, ou seja, não foi o modelo utilizado pelo RB Bragantino com o Maurício Barbieri. Uma outra situação que não dá para comparar com o RB Bragantino e a maneira de fazer gestão lá com o Vasco é a pressão externa. É muito maior a mídia, é muito maior a torcida cobrando resultados em cima desse trabalho. Então, até que ponto algumas situações que aconteceram com o Maurício Barbieri, que segurou por não ter tanta cobrança, por não ter tanta pressão da mídia, será que vai acontecer aqui no Vasco, na 777? É um bom ponto aí pra gente debater, né? Família vascaína agora é o que eu venho falando aqui. Um ponto que eu acho que todo vascaíno pensa em consenso é que, contratou o Maurício Barbieri, beleza, pra cima, vamos lá pra 2023, agora tem que ter um elenco competitivo, e isso a gente não abre mão porque é promessa do Paulo Brax, um elenco pra competir em 2023, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Dentro disso, algumas informações aí, algumas tristes, outras bem difíceis de dizer, que é a renovação automática aí do Edmar, né, família vascaína, ele renovou aí com o Vasco, vai estar no elenco de 2023, e interessante, né, porque o Edmar, ele sai do RB Bragantino para disputar a Série B pelo Vasco, e aí, com certeza, parece que o Barbieri, o RB Bragantino, não via mais o Edmar como uma possibilidade. Como o mundo dá voltas, agora o Barbieri é treinador do Vasco e vai ter o Edmar no seu elenco. Claro que, vamos ver aí como é que vai ser essa situação, né, família vascaína, se o Vasco vai buscar emprestar o jogador, se vai manter ele no elenco, claro que a gente tem que entender como é que vai ficar essa situação. Outra informação de agora a pouco, né, do Atenção Vascaína, é que o Yuri Lara recebeu aí uma proposta de um clube japonês, e aí é um jogador que eu queria sim no elenco para 2023, parece que o Vasco já foi atrás de uma peça de reposição, né, que é o Patrick de Luca, mas eu queria sim o Yuri Lara no elenco para 2023, mas parece que ele vai seguir o caminho aí japonês para um time japonês, família vascaína. E nessa movimentação aí do mercado, que eu falei que o Paulo Brax falou que ia entregar, né, um time pronto em abril, claro que na próxima janela, podendo fazer algumas correções, foram palavras aí do Paulo Brax. Se lá atrás a gente fala, o Paulo Brax tá parado e tudo mais, o Vasco não tá caminhando, segundo ele, o Vasco já tem aí contratações certas, mas parece que os times agora passaram a se movimentar e com nomes que estavam sendo cogitados no Vasco, né? O São Paulo. E aí, vai de você gostar ou não, só tô falando aqui que esses nomes foram cogitados no Vasco e estão acertando aí com outros clubes, né? O caso do goleiro Rafael, o Vasco ainda não acertou com o goleiro, e o Vasco precisa de um goleiro para ser titular absoluto em 2023, então tá acertando aí com o São Paulo. Informação de agora há pouco também que o Atlético Goianiense gostou muito da proposta do São Paulo pelo Wellington Rato, mas o Wellington Rato eu ainda tenho uma esperança, porque ele é carioca, ele é daqui perto da minha cidade, se eu não me engano, ele é aqui de Altos, cara, se eu não me engano. E ele quer sim aqui jogar, se não me engano, um time aqui do Rio, no Vasco da Gama, então pode ter essa possibilidade aí mesmo com a boa proposta do São Paulo pelo atleta. Então os times estão se movimentando em cima de jogadores que o Vasco estava interessado. Outro também que eu lembrei aqui agora é o Gilberto, lateral direito, que está no Benfica, passou pelo Vasco em 2017. O Atlético Mineiro também fez uma proposta e gostaram dos valores, então pode estar reforçando o Atlético Mineiro. Então é aquilo, família vascaína. Paulo Brax falou, time pronto em abril, mas a gente tem que se movimentar, Paulo Brax. E pelos nomes que estão surgindo aí, cara, assim, torço pra dar muito certo. Mas como ele disse, tão firme ali, tão confiante na coletiva, os nomes que estão para ser anunciados, ou estão perto de se concretizar, que é o caso do Pedro Raul, né, o Júnior Urso, o Patrick de Luca e talvez Zubissoli, cara, só me agrada, só acho reforço para ser titular o Pedro Raul. Então eu espero que outros nomes aí estejam engatilhados, que a gente possa realmente vibrar e achar que o Vasco vai ser competitivo em 2023, porque pelas 4 contratações, pelos 4 nomes que estão surgindo nesse momento praticamente certos, só o Pedro Raul aí que me agrada, pelo menos na minha opinião. Quero saber de vocês também. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.